Nós sempre entendemos que Deus tem uma obra para nós. É muito comum hoje em dia você, às vezes até em Instagram ou YouTube ou coisa parecida, você escutar uma pessoa dizendo: Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito, a sua vida não é em vão. Então a gente escuta isso com uma certa frequência maior hoje em dia. Amém. Mas o ponto é que quando isso se torna muito abrangente, muito aberto, apenas nos consola de dizer assim: vai vivendo, que a tua vida não é em vão. Mas nos falta dizer assim: ok, mas assim, e qual é o propósito? E a gente entende que na caminhada Deus vai se revelando. Mas eu queria falar para vocês que existe um propósito comum a todos nós, que quando nós entramos neste propósito, recebemos revelação de propósitos específicos, que é aquilo que queremos, aquilo que buscamos, aquilo que nos daria aquela sensação de paz, de saber que somos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo. Mas para entender isso, para entrar nesse lugar, é preciso que a gente entenda que existe uma avenida proposta por Jesus, ordenada por Jesus, orientada por Jesus, para que a sua igreja caminhe, que é nesta avenida, que é neste lugar, que recebemos revelação e revelações, e ministérios específicos e orientações específicas. Então, é um caminho geral, onde todos são convocados a estar nele. Nós poderíamos dizer: mas o caminho é Jesus. É, sim, mas Ele que é o caminho, nos orienta como andar neste caminho para poder cumprir a missão maior. Os judeus se acostumaram ao longo dos anos, cada vez que tinha um evento especial, um livramento, algo específico, eles costumavam ter festas muito importantes, com significados. O objetivo dessas festas era, primeiro, agradecer a Deus por aquilo que aconteceu, ou lembrar de um livramento, ou pontuar algo muito importante que não podia ser esquecido. E uma maneira de você transferir isso para outras gerações era mantendo isso no calendário. O problema é que, quando a gente vai para Isaías capítulo 1, se percebe que muitas vezes você faz certas celebrações, certas festas, certos acontecimentos, que foi cheio de significado no passado, mas que as gerações futuras aprenderam apenas a fazer, mas não entendem o porquê estão fazendo. Haviam três festas principais para os judeus. Havia muitas, né? Tanto é que lá na frente Paulo diz: olha, é muita festa. Nós temos uma festa maior para celebrar, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos fez raça eleita, povo santo, amém, queridos? Mas ele diz: olha, mas não é problema nenhum se você quiser fazer, porque uns fazem diferença entre dias e outros não. Mas haviam três festas principais quando Jesus esteve aqui, que inclusive temos dados bíblicos, relatos bíblicos, que ele esteve nessas festas, que ele participou dessas festas. Principalmente quando a gente tem esse relato dos 3 anos e meio do seu ministério. A saber, essas festas são a Páscoa. Recentemente nós fizemos aqui uma obra, né, domingo passado, foi uma bênção, foi lindo, foi maravilhoso. Amém, queridos? Até hoje recebo mensagens de pessoas que estão assistindo ainda e dizendo: uau, senti a presença de Deus, que maravilha. Glória a Deus, amém? Havia outra festa chamada Festa dos Tabernáculos. A Páscoa eu não estou nem explicando, porque vocês acabaram de receber uma peça onde é autoexplicativa, né? E se você disser assim: não, eu queria saber mais, então vá lá no YouTube, Vida com Vida News, está posta lá domingo passado, você vai ficar muito feliz e vai receber muito disso, amém? A Festa dos Tabernáculos era a ideia de que aquele povo, por aqueles dias, possivelmente uma semana, eles saíam de casa. Eles habitavam em barracas. E a ideia era lembrar do deserto. A ideia era lembrar, teve uma época que a gente não tinha essa casa. É muito bom a gente lembrar de onde veio. Às vezes a gente chega para Jesus tão quebrado, com tanta luta, com tanta batalha, Ele nos abençoa. Ele nos
faz prosperar. E, às vezes, a gente, com o tempo, fica um pouquinho ingrato, porque esquecemos de onde viemos. Por isso que o profeta diz, considerai o vosso passado. O profeta Ageu diz, considerai o vosso passado, ou seja, analise de onde você veio, o que Deus fez. Então, a festa do tabernáculo tinha esse significado, de lembrar quando viveram no deserto, mas era maior. Era a ideia de que, mesmo naquela coisa tão pobre, tão simples, tão improvisado, tendas, cada um com sua tenda, e um tabernáculo móvel, um tabernáculo que eles conseguiriam se mover, porque eles estavam sendo guiados por uma nuvem. E ali mostrava que, naquele ambiente, digamos assim, rústico, Deus tabernaculava com eles. Deus vivia com eles. Amém, queridos? Havia outra festa, que sempre estava tendo anualmente, que era a festa do Pentecostes. E, dando uma estudada, relembrando, muitos autores, principalmente Ian Champlin, diz que o dia do Pentecostes ocorria umas 7 semanas. Quando a gente fala umas 7 semanas, é porque o calendário hebraico é um pouco diferente do nosso. Então, tem coisas que acontecem, um ano acontece em março, outro ano acontece em abril, e assim vai. Então, umas 7 semanas depois da Páscoa, eles faziam a festa do Pentecostes. Essa festa do Pentecostes ela era mais ou menos assim, a festa da colheita, sabe? Era a festa de colher, já tinham semeado, já tinham passado por tudo aquilo, agora era hora de celebrar essa festa da colheita. Alguns dizem que era a época da foice. Diz, como é que é isso, pastor, a época da foice? Era a época que o trigo pesava e se dobrava, e o joio era extirpado. Havia uma separação do joio do trigo. Havia uma separação de quem era, de quem não era. E Deus decide enviar o Espírito Santo no dia desta festa. Bastante significativo. Que era um dia de alegria, um dia de colheita, como de fato foi. Nós sabemos que, nesse dia do Pentecostes, além de tudo que aconteceu, 3.000 pessoas se converteram. Oh, que colheita maravilhosa, foi um começo, não é? E aí não parou mais, estamos aqui, desde aqueles 3.000, amém? Então, a gente pode dizer assim que estamos vivendo uma era pentecostal, a era do Pentecostes. As festas já não fazem sentido para nós, mas ficamos, então, entendendo, quando a gente vê o termo Pentecostes, a gente entende como o dia do Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo desceu de uma maneira diferente sobre nós. Até aqui tudo bem? Até aqui nós entendemos? Por isso que nós cantamos aqui agora, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então, o Pentecostes sempre trouxe isso. Então, eu estou trazendo uma série de mensagens que, se Deus permitir, eu estarei trazendo para vocês nas próximas semanas, e o título dessa série de mensagens é Para que veio o Pentecostes? É claro que eu não vou falar sobre a festa do Pentecostes, eu vou falar sobre esse dia que nós chamamos de Pentecostes, que é o dia que houve um divisor de águas, no tratamento de Deus com seu povo. Naquele dia, queridos, houve avivamento, houve acontecimentos maravilhosos, mas, pasme, naquele dia também houve frieza, houve indiferença, como a gente já vem pregando, era glória e apostasia, era fogo e gelo. Vocês, como é que é isso, pastor? Porque enquanto estava vendo os efeitos colaterais positivos da presença do Espírito Santo, que é línguas como fogo, cura, milagres e maravilhas, e você diz, está chamando isso de efeitos colaterais? Estou, porque isso não é a base do avivamento. Isso é o reflexo do avivamento. Alguém não é avivado porque fala em línguas, alguém não é avivado porque dança, alguém não é avivado porque é do reteté, alguém não é avivado porque pula. Mas, se alguém está de fato avivado, pode ser que ele faça todas essas coisas no Espírito. Mas
pasmem, essas coisas podem ser feitas sem o Espírito. Do mesmo jeito que as festas eram para ser feitas no espírito da festa, mas era possível fazer a festa sem o espírito da festa. A Páscoa tinha o espírito da Páscoa, que era a libertação, o Cordeiro de Deus, que era imolado para salvar a tua vida, a minha vida, a nossa casa, a nossa família. E esse Cordeiro de Deus chega e é apresentado por João, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o espírito da Páscoa. Quando Jesus, anteriormente a essa última Páscoa, passa e vê entre eles, no templo, a venda de cordeiros totalmente diferente, porque não era assim, era para você trazer o seu cordeiro, era para você atravessar a cidade com o seu cordeiro, era para você confessar publicamente, porque quem estava levando um cordeiro sem mácula para que fosse imolado, ele estava dizendo a todos: eu pequei. Por isso eu preciso me arrepender, e eu preciso de que um substituto morra no meu lugar, porque eu mereço morrer. Mas facilmente isso foi esquecido. A festa continuou, mas o espírito da festa foi esquecido. Nós nunca tivemos tantas manifestações, você vê isso em YouTube, você vê isso em todo canto, de supostos cultos animados. É grito, é abraço, é pulo. Você diz: é do Espírito Santo, pastor? Pode ser. Pode ser por quê? Porque pode ser. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, chora. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, sorri. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, às vezes fica quietinho, sentindo uma paz tremenda. Você diz: mas não é igual? Não é igual. Deus ensinou isso a Elias. A Bíblia diz que Deus disse a Elias: sai, procura minha face. E veio fogo, veio furacão, veio quebrando pedras, veio de todo jeito. E Deus não estava nesses elementos naquela vez. Em outras vezes, quando Moisés viu Deus, ou pelo menos teve a presença de Deus, ele estava num fogo, numa sarça ardente. Mas naquele dia, naquele momento e naquele instante com Elias, ele estava num cício, tranquilo e suave. E você diz: mas por quê? Porque ele é Deus. Ele se manifesta como ele quer. E você diz: não, pastor, mas qual é a coisa mais forte de que eu estou cheio do Espírito Santo? A maior prova que alguém está cheio do Espírito Santo é que ele se enche de amor. Ele tem vontade de amar. A maior prova assim: alguém está ungido pelo Espírito Santo, ele ama. Você diz: não é que você arranjou isso? Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo o bem. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém, queridos? Essa é a maior prova da unção. Agora eu estou dizendo a você que essa unção tem efeitos colaterais positivos. Que é a manifestação de dons, que é a tranquilidade, que é a efusividade. Depende. E por que depende? Porque o vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Não dá para colocar o Espírito Santo dentro de uma garrafa e vender aqui o Espírito Santo. Não dá, porque senão não seria Deus. E ele é Deus. Temos que corrigir logo de cara, se houver, por acaso, um pensamento de que o Espírito Santo aparece no dia do Pentecostes. Não, o Espírito Santo sempre existiu. Do mesmo jeito que Jesus, o Verbo, sempre existiu. A Bíblia diz que, no princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Jesus sempre existiu. Diga assim: Jesus sempre existiu. Então, se ele sempre existiu, nunca foi criado. Se ele nunca foi criado, é porque é mais do que existir, ele é. Por isso que a Bíblia diz: o que era, o que é e o que há de vir. Então, quando a gente entende isso, presta muita atenção. E Deus Pai, pastor, sempre existiu.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo antecedem a criação. E você diz, e o Espírito Santo? A terra, no entanto, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre existiram e sempre atuaram. Porém, porque Deus quer, você vê no Velho Testamento uma presença maior de Deus Pai. Na plenitude dos tempos, quando Jesus, o Verbo se faz carne, você vê uma presença maior de Deus Filho. E Jesus nos adverte, ele diz, eu vou, mas eu vou voltar para vós. E eu, quando voltar, eu virei através do Espírito Santo. Vos enviarei o Consolador. Ele disse, eu preciso de ir, porque se eu não for, ele não vem. Mas ele não já estava aqui? Sim, mas a relação era diferente. É por isso que eu não pretendo hoje pregar tudo. Eu pretendo hoje começar a conversar com vocês sobre essa maravilhosa pessoa da Trindade chamada Santo Espírito de Deus. Amém? Que nos ama, que intercede por nós, que habita em nós, que explica a Deus as coisas que eu não sei explicar, porque às vezes eu faço cada oração medonha. Eu faço aquela oração e é como se o Espírito Santo dissesse, não, ele não quis dizer nada disso. O que ele quer mesmo dizer é isso. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o quê? Como devemos orar. É uma maravilha. Estamos na graça, estamos na era do Espírito Santo de Deus, que conjuntamente com Jesus, conjuntamente com Deus Pai, atuam em nós. E eu espero muito que você ore por mim, para que nessas semanas, a cada domingo, numa crescente, a gente possa ir entendendo mais do Santo Espírito de Deus. Você quer, diga um amém pentecostal. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Mas a grande pergunta é, para que veio o Pentecostes? Não a festa, mas a descida do Espírito Santo nesse dia. No texto principal, até agora eu só fiz a introdução. Se não der certo, a gente para no meio e continua depois, tá bom, queridos? No Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, vocês conhecem esse livro, já ouviram falar? O nome completo que a gente chama é o quê? Atos dos Apóstolos. Mas, assim, analisando, lendo, vendo, tem Atos dos Apóstolos lá. Principalmente de dois deles. Vocês sabem o nome deles? Paulo e Pedro. Foram os dois mais. Não tem todos os apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos precisava de ter um pouco mais dos outros apóstolos. Você falou, por que não foi? Lucas foi quem escreveu. Ele foi escrevendo aquilo que ele conseguia ver. Ele estava escrevendo para Teófilo, desde o primeiro livro, Lucas. E ele diz agora, do jeito que eu fiz no primeiro, estou fazendo no segundo. Por isso que a gente acredita que foi Lucas que escreveu. E o fato é que, quando ele está ensinando sobre isso, não sei se você sabe, Atos é o único livro da Bíblia que não acaba. Não termina. Ele fala de Paulo, que Paulo ficou preso 2 anos, e que naquele tempo ele pregou com poder, com autoridade. E termina, sem terminar. Então, por isso que muitos estudiosos entendem que o melhor nome para Atos seria Atos do Espírito Santo. Você diz, e por que não terminou, pastor? É porque ainda está sendo escrito. Com todo amor, olha para quem está do seu lado, diz assim, você está sendo chamado para participar do livro de Atos do Espírito Santo. Já pensou? O livro está sendo escrito. Aquele irmão, aquele outro irmão, aquele que passou, aquele que escreveu, aquele que Deus usou para converter você, para dar uma palavra a você, e você aceitou Jesus, aquele que Deus usou para chamar você para ir na igreja, aquele que você chamou, que foi na igreja que recebeu Jesus, aquele que você batizou, tudo isso são atos do Espírito Santo de Deus, através dos seus santos, que é você. Amém, meus amados? Então, Atos 1,8 diz assim,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu vou tratar mais sobre esse tema mais na frente, em outras mensagens. Mas só para você entender, o contexto aqui é quando Jesus é assunto aos céus. Lembra que Jesus ressuscitou, amém? Diga um amém aí. Quando Jesus ressuscita, há um momento que ele, conversando com os seus discípulos, ele diz: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. E aí ele nos dá uma missão. Ele diz: portanto, ide, fazei discípulos. Como eu faço discípulos? Pregando em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não fique com medo. Eu sei que você não consegue fazer isso, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que você vai estar conosco? Primeiro porque eu vou estar, mas é porque eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Professor, vou mandar o Espírito Santo para estar com você todos os dias. Então ele diz: você recebeu a ordem? Recebi a ordem. Está com vontade de pregar? Estou, mas estou com medo. Então não tem problema. Vai para Jerusalém e espera. 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 Espera o quê? Espere poder. Não se pode fazer essa obra sem poder. Samuel estava aqui dizendo que essa semana ele recebeu um ataque na casa dele. E você e eu recebemos ataques. Recebi essa semana passada, anterior. Tem semana que é muito mais do que um ataque, são vários. Você diz: como é que a gente sai dessa, pastor? Sem poder, não sai. Sem poder a gente tropeça. Sem poder a gente desanima, entra em depressão. Você diz: entendi. Então a gente recebe um poder e é uma pílula para sempre. Não, nós vamos entender isso. É preciso nós entendermos que o Evangelho é um ato e um processo. Diga: um ato e um processo. Jesus diz: eu sou a porta. A porta. Quem entrar será salvo. Então, quando eu entro pela porta, são 3 passos: arrependimento. Não é verdade? Quando perguntaram a Pedro, em Atos 2,38, o que é que eu devo fazer? Agora, o que é que a gente faz, depois dessa pregação? Foi que ele disse: arrependei-vos. O que mais? Como é que é? Seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, são 3 passos. Eu me arrependo, me batizo, sou imerso, sou inserido no corpo, e agora recebo o dom do Espírito Santo. Então, diga assim: Jesus é a porta. Isso é um ato. É um dia que eu entrego minha vida a Jesus. Amém? Mas também é um processo, porque ele não disse que ele era só uma porta, ele disse: eu sou o caminho. E o caminho é estreito. Então, o receber o Espírito Santo é importantíssimo, uma condição sine qua non. Se não tiver essa condição, não funciona. Mas depois eu preciso aprender a manter a chama do Espírito acesa. É um processo. Nós estávamos aqui, a guitarra não funcionava. Lembra disso ou não? E nós estávamos aqui, eu acho que todo mundo estava... Uns estavam orando e outros estavam torcendo. Não sei se você entende a diferença. Torcer e dizer assim: ai, meu Deus, tomara que dê certo. Tá, pô, coitado do Jancinho ali, com aquela guitarra. E Léo chegou e o fio não dá. Aí outros diziam: menino, que coisa horrível. Eles não ensaiaram antes, não viram isso antes do culto, não é? E eu fiquei um tempo nessa condição, eu fiquei olhando, e só o baixo. E eu disse: cadê Valerie? Valerie estava um pouco escondida ali, porque vamos pelo menos aumentar o teclado, para ter algum tipo de enchimento aqui, porque senão íamos ter o primeiro culto só com contrabaixo, né, e bateria. Né? Se fosse aquelas músicas mais... pá, dava certo, mas porque ele vive, né? Era... E na hora o Senhor me lembrou assim: você não vai poder fazer nada sem poder. E o que eu fiz, possivelmente outros irmãos fizeram, talvez tudo na mesma hora, mas o fato é que eu olhei e eu disse: eu te repreendo, em nome de Jesus, agora. E quando eu fiz isso,
A guitarra fez até com distorcedor e tudo, né? Então você diz: o que é que significa isso, pastor? Não dá para ter casamento duradouro sem poder. Não dá para ter finanças equilibradas sem o poder do Espírito Santo. Você diz: mas por quê, pastor? Porque eu me desequilibro. Eu um dia fico mais emocionado, gasto mais. Outro dia eu ouço um conselho, eu digo: eu vou ficar rico. Jesus gosta de rico, eu vou ficar riquíssimo, eu vou fazer isso, faço errado, fico pobre, fico com raiva de Deus. Fico louco para ver uma profecia, alguém que diga: eis que te digo, te prepara, abre mais 2 contas, porque só essa aí não vai dar. E eu quero ouvir esses negócios. Queridos, o Espírito Santo veio para dar poder. E um poder específico, um poder para testemunhar. Você falou: o que é testemunhar? Só testemunha quem vê. Só testemunha quem participa. Eu, por exemplo, não poderia ser chamado para ser testemunha da queda das Torres Gêmeas in loco, ou seja, lá. Eu não estava lá. Apesar de eu ter visto, como possivelmente você, pela televisão. Mas ver pela televisão pode ser, e pode ser um filme. Eu já vi tantos prédios caindo com filme, já vi tsunamis invadindo Nova York em filmes. Vocês já viram isso, né? Então, não dá para testemunhar porque vi um vídeo. Eu não posso ser chamado para ser testemunha da queda das Torres Gêmeas. Vocês: por que você não pode, pastor? Responde. Diga assim: porque você, pastor, não viu, não participou. Então, no Evangelho funciona assim. Você quer ter poder? Quero. O poder é para ser o quê? Testemunha. E para ser testemunha, você tem que viver. Tem que participar. Tem que entrar no fogo. A música está tocando, tem que levantar e dançar. O vento está soprando, tem que içar a vela e começar a navegar. Não dá para ficar de espectador. Deus chamou você para ser fazedor de história. Você não está aqui para alguém escrever a tua história. Você está aqui para você escrever a sua história. Sozinho, você não vai conseguir escrever nenhum conto de carochinha. Mas com o Espírito Santo derramando poder sobre a sua vida, você vai entrar naquela relação que está lá em Hebreus, chamada heróis da fé. São homens que eram fracos, mas da fraqueza tiraram força. Então, a gente poderia dizer: então eu receberei poder para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, nos confins da terra. Faz algum sentido para você isso? Você vai ser testemunha em Jerusalém. Você diz: pronto, vamos ter que fazer uma viagem para Israel para eu poder ir lá testemunhar. Vou ter que aprender hebraico, né? É isso que a Bíblia está dizendo? O que é que significava para eles Jerusalém? Você sabe, não? Jerusalém era a casa deles. Eles estavam dizendo assim: vocês vão receber um poder tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que vocês vão começar a ser bênção dentro de casa. Você disse: mas em casa é mais difícil. É mais fácil eu ser um pastor que o povo gosta de mim lá em Portugal. Quando eu vou em Portugal pregar sem ninguém me conhecer, que eu chego lá, eles ficam loucos por mim. Você é que pastor engraçado. Ô, pastor, fica aqui com a gente com mais tempo. É que eles não estão lá todo dia comigo, vendo minha chatice. Lá vou eu viajar, fazer viagens. Pastor itinerante é bom. Pastor itinerante é gostoso. Eu, pelo menos, gosto quando sou itinerante. Não sei se os itinerantes gostam, mas eu gosto. Por quê? Porque você chega num lugar, você prega, você é acolhido, entendeu? Mas ele está dizendo que eu vou receber poder, e esse poder precisa começar onde? Em casa. Eu tenho que ter poder para testemunhar para minha esposa, para meus filhos, para meus netos, para meus sobrinhos, para meus primos. Quando eu vou a Natal, é família, que você não tem o tamanho dessa família. Às vezes eu vou pregar num lugar e digo: eu vou pregar, e uma parte da família vai. Os pastores ficam felizes porque a igreja superlota naquele dia. Até um dia um disse assim: ah, pastor, o senhor vinha para cá, se lança vereador, que o senhor ganha fácil. Eu olhei, não disse a ele, mas disse: a gente está para trás de mim, né, Satanás? Não é um negócio desse aí, mas o que eu estou dizendo para você é que é nesse lugar, é na família, que começa o rompimento. Mas se romper aí, tem a nova etapa. Se você, maridão, for considerado pela sua esposa o sacerdote do lar,
O homem de Deus da casa que tem defeito, que tem falha, que esquece a toalha molhada em cima da cama, por mais que já ouviu que não é para fazer isso, que o seu trabalho é tirar o lixo, e o lixo transborda. Mas se você for um sacerdote de Deus, um homem de oração, um homem que busca e que recebe poder, essa mulher vai olhar para você e vai dizer assim, como é bom andar contigo. Se você, mulher, for cheia desse poder e do Espírito Santo de Deus, querida, você pode ter todas as coisas que todas as mulheres têm. Maravilhosas e aquelas coisas que não são tão maravilhosas. Pode ser até que aquele poder que você tem, que é a persistência de querer uma coisa e está dizendo, eu não estou querendo nada disso, eu queria só te mostrar um negócio que eu vi. Você diz, mas eu não já falou que não ia comprar isso agora? Não, mas que comprar? Comprar. Só mostrar, claro. Bacana. Gostou? Gostei. Sim, tranquilo. Esse dom que você tem incrível, de não parar, mesmo com tudo isso, se você estiver cheio do poder, esse homem vai olhar para você e vai dizer assim, ela me faz bem todos os dias da minha vida e não mal. Vai colocar você lá naquela mulher virtuosa. Amém, queridos? Você, filhão, se você fizer o milagre de obedecer papai e mamãe, você vai acabar com o inferno. Está entendendo ou não? Eu sempre, quando prego para ir para jovens, eu digo a eles, muitos jovens querem ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para a China, eu quero ir, vá, mas antes de ir, você tem que fazer o seminário. Um dia, pastor, a sua igreja tem seminário? Não, o seminário é dentro da sua casa. Como? Você vai viajar? Vou. Vai ter empregada lá? Não. Quem vai lavar a sua roupa? Não tinha pensado nesse detalhezinho. Digo, é bom pensar. Eu acho que sou eu, né? Estou achando. E a cama para forrar? Sou eu. E o quarto? E não sei o quê? Sou eu. Digo, então vamos começar o seminário. Como é que o senhor está sugerindo? Eu digo, olha, começou, você já está enviado. Eu te enviei agora, tu és missionário, em Jerusalém. O que é que eu faço? Bora varrer a casa, lavar a roupa, ajudar a mamãe, ajudar papai. Mas vai devagar, porque às vezes o pai não está acostumado, o menino chega de repente mudado, dá um susto no velho e vai ter um infarto, não é verdade? O menino era aquele nem estudava, nem trabalhava, só queria, entendeu? Então, querido, se você disser assim, eu quero batismo com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, é incrível, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, cheio de poder, ele me manda fazer coisas naturais, que se tornam sobrenaturais. Assim foi na igreja primitiva. Eles partiam o pão, eles ficavam juntos, eles tinham tudo em comum. Tem coisa mais natural do que isso? Mas o poder era tão grande que o povo chegava e dizia assim, como é que eu faço para me converter? Como é que eu faço para entrar nessa igreja? Eu queria ser parte dessa igreja, porque o que eu vejo é uma graça, porque não é assim, toma um pedaço de pão, eu parti o pão, é alguém que divide comigo a vida. Então, para ajudar a gente nessa caminhada, eu criei aqui um slogan, que é assim, para que veio o Pentecostes? A resposta, para ter poder, para testemunhar, tanto aqui, como ali, ou em qualquer lugar. Quando esse Pentecostes entra na vida dos discípulos, muda tudo, queridos. Nós temos que entender o divisor de águas que aconteceu. Nós temos que entender o que foi que houve. Havia um relacionamento de pessoas com Jesus antes e depois. Agora é uma hora que eu vou ler muito da Bíblia. Você está pronto aí para ouvir ou não? A Bíblia falando é melhor do que eu. Você está aqui comigo? Vamos entender como é que era a realidade anterior ao Pentecostes. Vamos entender isso. Normalmente havia uma busca por interesse. Antes do Pentecostes, eu buscava a Deus porque eu tinha alguma coisa que eu queria que Ele fizesse. Então, era um compromisso ou um interesse circunstancial. Estou doente, venho mais à igreja porque eu quero que orem por mim. Estou precisando de um emprego, venho mais porque eu quero que orem para que eu arranje um emprego. Isso acontecia com as multidões, isso acontecia com doutores da lei, acontecia com todos. E, pasme, acontecia até com os discípulos. Vamos entender, multidões. Mateus 12, 23. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? A multidão estava o quê? Admirada. Sim ou não?
Mateus 14, 19. Está dando para passar os versículos? Sim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Mateus 20, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Marcos 3, 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Imaginem, Jesus não podia andar. Marcos 3, 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então a multidão estava apaixonada por Jesus, sim ou não? Jesus tinha milhões de seguidores. Era só like. Está acompanhando ou não? Mas Jesus não se enganava, não. Ele mesmo diz, em Mateus 15, 8, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa. Essa multidão mesmo, Jesus entra em Jerusalém, em cima de um jumentinho, ela grita, Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que eles se juntaram para coroar Jesus rei, e ele fugiu. Poucos dias depois, Jesus é preso. E veja o que acontece. Marcos 15, 12. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucifica-o. Você está me acompanhando ou não? Eram os mesmos que viviam atrás dele, comprimindo, não deixava ele nem comer, que gritavam, Hosana, crucifica-o. Aí Pilatos intervém. Pilatos disse, mas qual foi o mal que ele fez? Qual foi o mal que Jesus fez? Multiplicou comida? Curou paralíticos? Deu vista a cegos? Limpou leprosos? Ressuscitou mortos? Qual foi o mal que ele fez? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Existe uma corja chamada doutores da lei. Já ouviram falar nesse nome, não? Você sabe o que é doutores da lei? Tem alguma ideia? Não são médicos. A palavra doutor aqui é porque eles eram doutos. O que é que significa ser douto em alguma coisa? Ser profundamente conhecedor. Então, aqueles que eram conhecedores da lei, normalmente, eles não se davam com Jesus. Lembre que foi por aí, doutor da lei, com aquele negócio de sacerdote, com esse pessoal, que surgiu a ideia de comprar Judas e depois fazer com que Jesus fosse crucificado. Você lembra dessa história ou não? Mas olha o que acontecia. A Bíblia, pelo menos, relata um caso. Em João 3, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Não era uma conversa aprumada e boa? Sim ou não? Uma conversa bonita, não foi? Né? Se você for ver o resto, Jesus dá um certo chega para lá. Jesus já começa assim, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus e tal. Mas eu não vou entrar nisso, que eu não vou pregar nisso. Quero só que você tome a seguinte atenção. Esse homem estava dizendo assim, eu vejo que você tem sabedoria. Eu quero tua sabedoria. Eu vejo que você tem poder. Eu quero o teu poder. Eu vejo que você faz sinais. Eu quero fazer sinais. Eu vejo que você vem da parte de Deus. E eu quero esses negócios aí para mim. Mas aqui tem um detalhe que diz que ele procurou Jesus num certo horário. Qual foi o horário? À noite. Por que você acha que ele foi à noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Epa! Olhe como é que era antes do Pentecostes. Eu quero as coisas de Deus, mas eu não quero nada com Deus. Olha aí. E os discípulos? Não, os discípulos deviam ser diferentes. Vamos ver. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Está entendendo? Perguntou-lhe ele, que queres?
Ela disse, quase nada. Eu queria uma besteirinha do senhor. E ele disse, o que foi? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu vou apoiar essa sua campanha política aí, tranquila, entendeu? Mas eu queria que os meus meninos ficassem... Não quero muita coisa. Uma à direita, outra à esquerda, outro um primeiro-ministro, outro ministro da Economia, e estamos certos. A gente pensa que não aconteceu isso, não pensa ou não pensa? Isso aqui eram discípulos, apóstolos. Você está me entendendo? Está caminhando comigo aqui? Sim ou não? Quando estava tudo bem, tinha arrobos de lealdade. Eu não sei se você já viu alguém que, quando está tudo bem, ela está bem, você está bem, está tudo bem, que ela chega para você e diz, eu gosto tanto de você, você é uma irmã, você é um irmão, ai, como você é lindo. Não, já viu gente assim? Não sei se já... talvez você não tenha tido assim, né? Eu já teve muita gente. Ai, pastor, ninguém prega como o Senhor. Meu Deus, olha, o senhor quando fala, chega, eu sinto aquela emoção tremenda, sabe? Aquela coisa mesmo, bonita mesmo, sabe? Então, os discípulos, eles começaram a aprender a ter esses arrobos de lealdade em tempo de paz. Ora, tempo de paz, meu amigo, você está bem, eu estou bem. Você está bem empregado, ganhando muito dinheiro, eu estou bem empregado também. Qual é a chance de você me pedir dinheiro emprestado? Hã? 0. Você está bem, você acabou de comprar um carro novo, me mostrou o carro novo, digo, poxa vida e tal, que legal, entendeu? Aí eu digo, conta comigo para o que der e... Fia, tá bom, não tem problema. O maior perigo é você dizer, eu vou jantar na tua casa, tá bom. Aí eu peço lá embaixo no restaurante e a gente racha a conta, estamos tudo bem, né? Mas sabe, queridos, quando a gente escuta um Pedro, sabe quem é Pedro? Você já ouviu falar? Em Mateus 26, 33, diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. No versículo 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo estava dizendo com Jesus, Jesus, não é assim não, que é isso, pode dar o que der, maravilha, estou aqui nos Estados Unidos, a igreja tem ar-condicionado, glória a Deus, e o carro está lá fora me esperando, e enquanto eu viver, conta comigo para te adorar, amém, meu amado? Mas teve um momento que Jesus endureceu um pouco o discurso. Como foi essa história? Ele começou a meter o dedo na ferida. Ele começou a tratar de caráter. Já ouviu falar nessa palavra? Caráter? Caráter? Começou a tratar sobre, não adianta só você ir na igreja, você precisa ser igreja. Não adianta na igreja você cantar muito, levantar os braços, e em casa você maltratar seu cônjuge. Não adianta você dizer que é casado com a sua mulher, se você vive olhando para a mulher dos outros, se você vive metido com pornografia, se você vive com uma vida dupla. Aí você sabe o que foi que aconteceu, não? João, vai ser fácil, porque o pastor André estava pregando um dia desse aqui, ele deu um insight aqui do número 666, você lembra, não? Ele disse, eu vou, mas não vou, não foi ainda, a gente vai ficar aqui esperando ele ir. Mas aí o que foi que aconteceu? Por que é fácil, pastor? Porque diga assim, 666. E o livro é João. João 666. João, capítulo 6, versículo 66. Você diz, isso a besta? Não tem nada a ver, não. E por que você está falando isso? É de besteira mesmo. Mas veja bem, o que está sendo dito é muito importante. Você diz, o que está sendo dito? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por isso que eu achei interessante esse abandono com João 6, que não tem nada a ver, não significa, mas aqui significa. O que foi que houve? Ele começou a mostrar uma coisa chamada preço. Sabe quanto você tem que pagar para ser salvo? Diga assim, nada. Diga assim, já está pago, diga. Mas, queridos, uma vez que eu sou pago pela graça, quando você tiver tempo, não está aqui, leia o livro de Tito, capítulo 2, do 1 ao 5.
Ele está dizendo lá que nós fomos salvos por uma graça, mas uma graça tão abundante, mas uma coisa tão grande, que é inexplicável. Amém, queridos? Mas uma vez que eu sou salvo por essa graça, acontece algo que me transforma. E eu começo a me afastar da impiedade. Eu começo a me afastar daquelas coisas que me afastam de Deus, porque eu quero Deus, é a graça que me deu Deus, é a graça que me, mais uma vez, religar e tornou me ligar com Deus, e eu não quero perder isso. E ele termina dizendo que essa graça é tão forte que ela me prepara para toda boa obra. É uma graça que não precisa de ter boas obras, mas uma vez que eu a tenho, eu não consigo ficar sem fazer boas obras. Não é um negócio maravilhoso? Sim ou não? Sabe, queridos, quando a gente começa a ver esses discípulos, esses homens de Deus, andando com Jesus, porque eu não sei como é que seria para você. Eu acordo com Jesus, eu estou caminhando com ele, chega um cego e grita, ele vai e toca no cego, o cego começa a ver. Eu conheço o cego, conhecia ele antes, já dei até uma esmola a ele, e agora esse cego está vendo. Eu vi isso, eu fui testemunha disso. Isso mexe comigo, sim ou não? Eu vejo ele curar pessoas, pegar paralíticos pela mão, levantar, dar um toque, leprosos, que era uma coisa que ninguém chegava perto, ele limpar esse leproso. Eu vi isso. Eu passei 3 anos e meio, vendo isso, andando com ele, estando com ele. Eu sou a testemunha ideal. Mas quando chegou na hora do vamos ver, eles falharam. E você diz, o que é que faltou, pastor? Faltou poder, porque eu posso ser testemunha, mas eu posso ter medo de testemunhar por causa das consequências que eu penso que pode vir contra mim. Eu vi um homem matar outro homem, e eu sou testemunha. Eu posso ir a um tribunal e dizer assim, eu vi, ele matou, foi assim, foi assim, foi assim. Está acompanhando ou não? Mas eu não faço. Você não faz por quê? Porque eu soube que aquele homem que matou o outro homem é de uma turma que não é muito legal. Então, se eu fizer um negócio desse, podem o quê? Me retaliar. Então, falta o quê? Diga, falta poder. A falta de poder, querido, me faz trair. Teve o caso que a gente conhece de Judas, Mateus 27, 13. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se, foi enforcar-se. O que é isso aqui? É um relacionamento permeado de remorso e interesse. Hoje eu quero, amanhã não quero. Tem de tudo, não tem fidelidade. Por isso que a Bíblia diz, goza os teus dias com a mulher da tua mocidade. Foi ela que andou com você, que esteve com você nos dias bons e nos dias maus. E isso serve, é um princípio que serve para amigos. Ser fiel àquele teu amigo da mocidade. O que é da mocidade? Da mocidade não significa que alguém que foi meu amigo quando eu era adolescente apenas, significa quando começamos um projeto, a mocidade do projeto, o começo do projeto. Começamos algo, começamos um GE juntos, começamos uma igreja juntos, começamos uma caminhada juntos. Alegra-te, ser fiel a isto. Isso são princípios de quem tem caráter de Jesus. Quando isso não acontece, eu nego por medo. Lembra de Pedro? Pedro falou o quê? Estou contigo, se for preciso eu morro, se for preciso eu faço, se for preciso... Foi assim ou não foi? Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Isso aqui é Pedro, aquele que horas antes estava dizendo, conta comigo. 71, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro tinha um modo de falar que parecia discípulo. Você entende o que eu estou falando? Não. Você começa a andar muito com Jesus, você começa a andar muito com o povo de Deus, com a família de Deus. E você aprende que quando uma coisa é muito boa, você diz o quê? Ô, glória! Aleluia, né? Quando uma coisa é meio perigosa, você fala o quê? Misericórdia. Todo mundo sabe, é o crentez, é um negócio maravilhoso, não é?
A pessoa diz a você assim, Deus te abençoe, você fala amém, né? Quando você é mais novo, você fala a nós todos, né? E assim vai. Então tem essa coisa. Pedro estava com esse linguajar. Pedro estava no meio dele lá com esse linguajar. Que não é esse, era o lá daquele tempo. Porque cada tempo tem um tempo, né? Aí, olha o que aconteceu. Então começou ele a praguejar. Ele mudou o linguajar. O que significa isso, pastor? Quando a gente não tem poder para testemunhar, e a gente sai, deixa de frequentar a igreja, a gente começa a ficar frio, a gente começa a ficar fora da fogueira, a brasinha começa a murchar, e a gente começa a andar com aquela turma da pesada. Você está me entendendo ou não? E no começo não combina. Porque eles, de 10 palavras, 9 são palavras chulas, palavras torpes, palavrões. É o jeito de falar. E você ainda está... Ô, glória! Né? E aí eles olham assim para você meio estranho, dizendo, não é que vem essa pessoa aqui, mas você quer ficar naquela turma porque você está com medo, você está fugindo da outra. Não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Está entendendo, sim ou não? Aí a gente começa a aprender aquela língua já. Agora, queridos, veio o Pentecoste. Qual foi a diferença? Você tem ideia de qual foi a diferença ou não? A primeira coisa que aconteceu foi que eles, que eram testemunhas, eles não passaram a ser testemunhas depois do Pentecoste, não. Eles já eram testemunhas quando? Antes. Eles receberam poder. Poder. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11. Olha aí. Você vai falar 11, mas Judas não se enforcou, mas Matias já estava lá, que ele já tinha botado o outro lá no lugar. Então Judas se levantou no meio da multidão. Você lembra quem é que estava dedurando Pedro? Não. Criadas. Pedro teve um azar de que tinha umas criadas dedo duro. Entendeu? Pedro agora está numa multidão. Porque Deus escolheu o dia do Pentecoste? Deus escolheu porque Ele é Deus, Ele escolhe o que quer. Pode ser que era o dia da colheita, o dia da foice, o dia disso, qualquer um pode dizer o que quiser dizer. Eu também posso pensar que era um dia que, por causa de uma colheita tão grande, por isso que tinha gente vindo de todas as nações. Era dia de business, negócios, semanas de negócios. E então esse era o dia ideal, para ser um momento onde você ia ter uma representatividade de muitas nações. E Pedro se levanta com os 11, erguendo a voz. Quem tem medo erga a voz? Advertiu-os nestes termos. Pedro já tinha recebido o Espírito Santo. O Pentecostes já tinha acontecido na vida de Pedro e de todos aqueles 120 que estavam na casa. Erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele recebe um poder tamanho, que ele perde o medo, ele se levanta, e ele começa a citar a Bíblia. Porque se você está cheio do Espírito Santo, você não vai falar nem profetizar o que está fora da Bíblia. São sinais que Deus está ensinando a você hoje. Você está recebendo, sim ou não? Pastor, fui numa igreja e a pessoa estava cheia do Espírito Santo e ela disse um negócio para mim. Está na Bíblia? Não. Então, precisa de analisar. Pedro está cheio do Espírito Santo. E ele está falando, e ele está exortando, mas ele está citando a Bíblia. Ele recebe ousadia espiritual. Atos 3:4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Era um homem que estava pedindo esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o homem ficou meio parado, mas ele tem ousadia. Versículo 7. Porque ele falou: anda. E parece que o homem não andou até agora. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou.
Isso só faz quem tem a convicção absoluta de que Deus está com ele e nele para fazer a obra. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Ele entendeu o seguinte: eu disse, levante e ande, esse homem está curado. E ele já estava. Mas emocionalmente não estava. Ele fisicamente estava. Mas havia uma voz dentro dele dizendo assim: você não pode. Ele disse: eu sou igreja e igreja ajuda a igreja. Você agora é igreja, levante. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro estava saltando? Não. Pedro estava pulando? O homem estava. Os dois estavam cheios do Espírito Santo. Você tem alguma ideia? Você tem alguma dúvida disso? Todos os dois estavam cheios. Um saltava e o outro caminhava. Você diz, por quê? Porque Deus é Deus. Eu acho isso maravilhoso. Você não acha, não? Um Deus que se revela do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Portanto, aqui não era se eu saltava ou se eu não saltava, era cura, era o nome de Jesus. Atos 4, 7. E pondo-os perante eles o arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Aqui eram as autoridades, batendo em Pedro, porque Pedro tinha curado aquele homem. Então Pedro, cheio do quê? Cheio de quê, igreja? Cheio de quê, igreja? Do Espírito Santo lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo. Tem mais medo não, querido? Ah, você parece amigo dele. Sou não. Não, eu sou mesmo. Eu sou servo dele e é no nome dele, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Acabou o tempo do medo. Diz a quem está do seu lado: acabou o tempo do medo? Diga: acabou a chantagem. Pode falar que acabou a chantagem. Aleluia. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação. Quero logo deixar claro aqui: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13, veja como é que eles ficaram lá, tudo pianinho. Porque quando Deus fala, não sei se você está entendendo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens do quê? Iletrados. Você sabe o que é ser iletrado? Não tinham estudo. E incultos. Essas autoridades, elas eram doutores. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com... Oh, glória, querida. Na hora que o Pentecoste cai na vida da gente, as pessoas olham e dizem assim: você é cristão? Sou. Eu sabia. Tinha um negócio em você que eu notava que era diferente. A gente fica com mais facilidade de tomar posição, sabe? Em Atos 4, 18, eles levaram umas chicotadas lá e disseram: vamos fazer um acordo com vocês aqui, vocês vão embora. Atos 4, 18. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é Pentecostes. Quando é o Pentecostes, pastor? É quando eu não aguento, eu não consigo deixar de falar das coisas que eu vi, que eu ouvi e, por assim dizer, que eu vivi. Não dá. Mas você vai ser prejudicado, não importa. Você vai perder uma promoção no seu trabalho, não tem importância. Eu conheço aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, e a Ele que eu dou glória na igreja. Sabe, queridos, é preciso passar pelo Pentecostes e se manter cheio do Espírito. Eu te falei no começo, é a porta e o caminho, é um ato e um processo. Teve gente ali, daqueles 3.000 que foram cheios do Espírito Santo, que pouco tempo depois se esqueceram que tem que manter a chama acesa. Tem um hino muito antigo, lindinho, bonito, lindo, que diz assim: Senhor, formoso és,
tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Agora preste atenção a essa parte. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tem que manter a chama acesa. Não apagueis o espírito. Amém, queridos? Para que a gente não entre como Israel, não é? Em Osés 6,4, que dizia: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Nosso Deus é um Deus que... Eu vim dizer uma coisa para você. Deus, não é que Deus apenas ame você. Deus é apaixonado por você. Deus te ama demais. Ama a sua casa, a sua vida. Ele conhece a tua dor, tua alegria, tua lágrima. Ele está contigo quando você acorda de madrugada, demora a dormir. Ele está com você nos momentos que você está dirigindo, às vezes pensando, a cabeça cheia de coisas. Ele está sempre contigo. Mas para que a gente usufrua o melhor de Deus, muitas vezes eu escuto: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O que talvez eu preciso usufruir o melhor de Deus. Então, para mim está por vir, porque eu ainda não deixei as portas escancaradas. E para isso é preciso que eu entenda. Isso é uma relação de mão dupla. Se Deus me ama, eu também tenho que amá-lo. Se Deus é apaixonado por mim, o que é que precisa que eu seja por Ele? Apaixonado. É um Deus apaixonado em busca de discípulos apaixonados, que deixam o amor fugaz, o amor interesseiro, passageiro. É como alguém que diz assim: eu amo o Senhor e pronto. Com milagre, sem milagre, em prisões, em palácios, com emprego, sem emprego, com documentos, sem documentos, eu amo o Senhor e acabou. Amém, queridos? Quero terminar lendo um versículo para que você escute. Hebreus 3,15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Você escutou a voz de Deus hoje? Deus hoje falou com você, então não endureça o seu coração. Você diz: o que é que eu preciso, pastor? Eu, você, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, de ser cheios do Espírito Santo, de andar no Espírito, viver no Espírito, estar no Espírito, porque essa é a única maneira que nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Por favor, fique de pé, deixa eu orar por você. Vai cantar aquela música. Qual é a música? Pensa. Como uma oração, depois eu vou orar por você, mas como oração, vamos cantar essa música. Queria que você acompanhasse, cantasse essa canção do fundo da sua alma. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
fonte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser cheios de Ti. Queremos ser cheios de Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, transborda em nós. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Se há corações, meu Deus, que na luta, na caminhada esfriaram, aviva hoje. Aquece hoje, Senhor. Faz-nos, Senhor, em nome de Jesus. Faz-nos agora em nome de Jesus. Tua igreja capaz, meu Deus, de ser cheia do Teu Espírito Santo, cheia de poder, que pode testemunhar para esse mundo, para essa geração que está aí, meu Deus, que pode se oferecer, meu Deus, como esperança viva, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece a dor de cada um, a luta de cada um, e eu peço, visita poderosamente, enche do Teu Espírito Santo, abre os olhos, para que possamos entender, Senhor, quão grande és Tu, e quão pequenos são nossos problemas. Fica conosco, enche-nos de Ti, em nome de Jesus.